Discipulado. Ser e fazer discípulos. Discipulado com certeza é um chamado para todo cristão. Homem, mulher, jovem, adulto, idoso, adolescente. Independente da sua idade, o discipulado é um chamado para você se você de fato teve sua vida rendida a Jesus Cristo. A gente vai estudar um pouquinho sobre o que é ser e fazer discípulo e mais para o final do nosso tempo de conversa aqui a gente vai trazer isso para o universo feminino. Por que a gente vai conversar especificamente sobre o discipulado para mulheres, tá bom? Então a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o que as escrituras falam sobre o discipulado e depois a gente traz isso aqui para nós, para as mulheres. Então, em primeiro lugar, vamos pensar sobre o que quer dizer ser e fazer discípulos. Nós conversamos um pouquinho, né, na aula introdutória, e aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, ver o que a palavra fala, trazer versículos, refletir sobre alguns versículos, né? Antes de tudo, um discípulo de Jesus precisa assumir o custo de ser um discípulo, né? Deixar que Jesus Cristo ocupe a centralidade do seu coração. Ser um discípulo custa tudo. Custa sacrificar aquilo que a nossa carne ama e deseja. Se a gente for muito honesta com o nosso coração, a gente vai admitir que nós amamos estar certas, que nós amamos estar no controle, que nós amamos projetar determinada imagem a nosso respeito para as pessoas, que nós amamos que as coisas sejam feitas conforme a gente planejou, a gente organizou do jeito que a gente acha que é certo. A gente ama muitas coisas. E às vezes a gente deixa com que a nossa carne, com suas paixões, entre outras, que eu só citei algumas aqui, domine o nosso coração. Quando a gente fala de ser um discípulo, é tirar essa centralidade de nós e render essa centralidade a Jesus Cristo, né? Nós temos aí o texto de Lucas 9:23, em que Jesus vai dizer assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Por causa do pecado, as nossas inclinações naturais e as nossas atitudes e reações terão sempre em vista as nossas necessidades, as nossas carências e o nosso egoísmo. Por causa do pecado, a gente tende a fazer a nossa vida ser a nosso respeito. E a gente precisa cuidar até mesmo com as reações, porque às vezes a gente se justifica nas nossas reações por causa da atitude do outro ou por causa de determinada circunstância, mas até nossas reações elas podem ser pecaminosas. A gente vai estudar melhor isso em outras aulas, mas só para a gente refletir um pouco aqui. Como nós precisamos negar a nós mesmas, negar as vontades que são naturais da nossa carne, para sermos diariamente transformadas por Jesus Cristo. Abrirmos mãos daquilo que às vezes é tão importante, mas que fere, que ofende a santidade do nosso Deus. O Jonas Madureira, um pastor brasileiro, ele vai dizer assim: os discípulos de Jesus são como plantas que foram removidas com raízes da sua cultura egocêntrica e que em seguida foram transplantadas para a cultura cristocêntrica do reino de Deus. Pela graça de Jesus, fomos arrancadas da nossa cultura, que cultua o próprio eu, e nós fomos transplantadas, fomos plantadas numa outra terra, que é a cultura cristocêntrica, que aponta para Jesus Cristo. Mas esse processo, ele demanda tempo de transformação. Ainda que nós tenhamos sido completamente redimidas da culpa do pecado, nós ainda partilhamos uma natureza pecaminosa, que está sendo transformada à imagem de Cristo, né? Nós estamos num processo de santificação. E ser uma discípula de Cristo, ela é imitar o Mestre e viver esse processo todos os dias. Quando Paulo fala esse versículo aí, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, é um versículo muito conhecido, mas o que passa desapercebido pra gente é que, por exemplo, essa palavrinha ali, corrida, quando a gente vai estudar no original, vai ver a palavrinha que Paulo usou ali, a palavra que ele usou tem a mesma raiz para a palavra agonia. O que eu quero dizer com isso? Que quando Paulo está dizendo que ele está terminando a corrida dele aqui nesse mundo, né? Ele estava dizendo que a sua vida estava chegando ao fim. Ele estava dizendo que a jornada dele nessa terra estava chegando ao fim, mas que essa jornada foi marcada por agonia.
a vida cristã não é para ser uma vida fácil, né? A luta contra a nossa própria carne, contra as nossas próprias vontades, ela é ferrenha quando a gente é honesto em admitir o que tem lá no mais profundo do nosso coração. E a gente precisa entender que não é uma vida, não é para ser uma vida confortável, é para ser uma vida que nos tire da nossa zona de conforto, confrontando o nosso coração e clamando pela transformação da graça todos os dias, porque o pecado é algo muito pesado em nós. Nós vamos estudar melhor sobre isso também, mas para a gente começar a refletir, é só entender que a vida nessa terra, ela envolve essa agonia de uma luta contra algo que coexiste dentro de nós, que é a nossa corrupção. Infelizmente, nas nossas igrejas, a gente tem um estereótipo construído, né, de um bom crente. O bom crente, ele faz isso. Ela é crente porque ela faz isso. Não, ele não é crente porque ele faz aquilo. E, às vezes, a nossa maneira de avaliar ou determinar um bom cristão é por uma cartilha de usos e costumes. E a gente deixa com que isso fale muito alto, né? Isso se torna determinante para a gente avaliar um bom cristão e um não cristão. E no Sermão do Monte, Jesus combateu severamente essa ideia, né? Ele combateu o legalismo, a gente chama isso de legalismo, quando a gente avalia alguém por aquilo que ele faz, ou quando alguém tenta alcançar o favor de Deus simplesmente por aquilo que ele faz. Jesus vai dizer que qualquer atitude boa que alguém tiver por ela mesma, se a atitude é atitude pela atitude, é uma atitude vazia, né? Se a atitude que a gente demonstra externamente não for a consequência de um coração transformado, ela é uma atitude vazia que não tem sentido algum. Nós, como cristãos, buscamos fazer o que é certo como expressão de um coração transformado, de um coração rendido, mas de um coração que também entende sua pecaminosidade, que também sabe que vai pecar, que vai cair em alguns momentos, né? Nós lutamos por viver o que é certo para a glória de Deus, mas nós não construímos uma imagem de um crente perfeito que só faz o que é certo porque agora nós somos superiores. Muito pelo contrário, os cristãos devem ser os primeiros a admitirem sua pecaminosidade, sua corrupção, que precisa ser rendida aos pés da cruz de Jesus. O que se passa dentro do nosso coração, nas mais profundas entranhas, né, da nossa mente, da nossa alma, é isso que reflete verdadeiramente quem nós somos. É aquilo que nós pensamos, aquilo que a nossa carne deseja, e que nem sempre a gente tem coragem de falar em voz alta, de deixar que os outros descubram. E é exatamente ali que o Evangelho precisa reinar. Nós precisamos ser discípulos de Jesus Cristo, a começar da transformação do nosso coração. A graça de Jesus precisa transformar o que está aqui dentro, para que então aquilo que vem para fora, as nossas atitudes, aquilo que é externo, seja apenas uma expressão muito sincera do que está aqui dentro, né? Esse lugar fundo aí no seu coração, somente o Senhor do Universo e você conseguem sondar. E muitas vezes a gente tem a visão ofuscada, mas Ele enxerga profundamente lá no nosso coração. Ser um discípulo de Cristo tem a ver com uma transformação do coração. Guarde isso. Ser uma discípula de Cristo tem a ver com uma transformação muito profunda do nosso coração. Então, primeiro ponto do discipulado é isso. Nós precisamos ser discípulas rendidas ao nosso Senhor, entendendo que Ele enxerga o nosso coração, que Ele enxerga fundo os nossos pensamentos. E a graça de Deus, o Evangelho de Deus precisa começar a transformar do lado de dentro. O segundo aspecto, então, do discipulado é fazer discípulos. Quando a gente fala de fazer discípulos, provavelmente é esse versículo aí que vem à sua mente, né? Um versículo bem conhecido que a gente chama da grande comissão. São palavras finais de Jesus um pouco antes de voltar para o Pai. E ele vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 a 20. É um versículo muito importante, muito especial, mas nem sempre nós damos atenção devida à segunda parte do versículo, que vai dizer ali: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês.
Imagine o seguinte cenário. Um casal que teve um bebezinho resolve viajar e deixar o bebezinho sozinho em casa. Eu tenho agora, né, um bebê ali de 1 ano e 4 meses. Imagine vocês que eu, meu marido, o João, a gente resolve viajar, porque afinal ele já tem 1 ano e 4 meses. E a gente deixa ele sozinho em casa. Antes de sair de casa, eu chego para ele, o Tito, e falo: olha, filho, você pode pegar a comida que tá na geladeira, você tem que acordar tal horário, você tem que dormir tal horário, tá bom? Se cuida que a mamãe volta daqui 2 semanas. O que vocês achariam de mim? Uma mãe insana, né? Um absurdo. Colocado dessa forma, realmente parece sem cabimento. Mas é o que a gente acaba fazendo com os recém-convertidos na fé. Infelizmente, isso acaba acontecendo com muita frequência na igreja. Pessoas recém-convertidas são deixadas à mercê, sem instrução ou alguém que possa caminhar com elas. E o que nós esperamos dessas pessoas é que amadureçam e correspondam às expectativas de serem bons cristãos, boas cristãs, que vivam vidas piedosas, mas ninguém lhes ajuda nessa caminhada de aprender a ter um coração transformado, de aprender a buscar na palavra de Deus as ferramentas que precisa, de aprender a depender do próprio Deus para essa jornada de transformação, né? Ensinar alguém a obedecer os ensinos de Cristo demanda tempo, demanda paciência, disposição para trabalhar e intencionalidade. É muito importante que nós estejamos atentas a pessoas que precisam ser acompanhadas, que precisam dividir cargas. Essa é a ideia de Deus para a igreja como um todo. Um ajudando o outro para que possamos ser igrejas saudáveis, né? O Greg Ogden vai dizer que o discipulado é um relacionamento intencional no qual caminhamos lado a lado de outros discípulos com a finalidade de encorajar, equipar e desafiar uns aos outros em amor, para adquirirmos maturidade em Cristo. Esse relacionamento inclui preparar o discípulo para fazer outros discípulos. Discipulado é um relacionamento intencional. O que eu quero dizer por intencional? Às vezes, os nossos amigos, e isso é muito bom também, a gente chama uma amiga para bater papo, para jogar conversa fora. A gente só quer descansar, às vezes, da correria, do dia a dia, da rotina. A gente quer entrar num piloto automático, espairecer. Mas tem uma outra parte da amizade que também é muito importante, quando a gente tem a intenção de chegar a algum lugar com a amizade. E essa é a proposta. O evangelho é nos chamar a sempre estarmos trabalhando. Deus coloca também, de forma muito especial, o descanso como algo importante, mas ele também deve ser colocado no lugar em que deve estar, vivido de maneira equilibrada. Nossa vida aqui é sobre trabalhar. Trabalhar para a glória de Deus. E investir na vida de outras pessoas é trabalhar para a glória de Deus. Amizades intencionais são amizades que têm uma intenção por trás, uma intenção de sempre trazer glória a Deus, de sempre conversar sobre algo que Deus tem ensinado, de compartilhar vida, o que você tem aprendido na sua vida, o que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração. Isso é uma amizade intencional. É bom ter um momento de espairecer, jogar a conversa fora, com certeza. Mas faça das suas amizades também amizades intencionais, em que assuntos espirituais são conversados, em que lições aprendidas são compartilhadas. Isso é muito precioso. E aí a gente entra na questão da mutualidade. Mutualidade é uma doutrina bíblica ensinada no Novo Testamento, que consiste num chamado a promover relacionamentos profundos e intencionais como resposta ao chamado cristão, né? Como resposta ao cristianismo, como resposta ao que nós entendemos como a nossa vocação como filhas de Deus. Nós somos chamadas a promover relacionamentos profundos, faz parte da ordenança do amor ao próximo. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus de todo o coração. Em seguida vem amar ao próximo. Isso é a essência do evangelho. E como a gente pode viver essa essência? Promovendo relacionamentos sadios, promovendo relacionamentos intencionais, onde ora nós somos abençoadores, nós abençoamos pessoas, ora nós recebemos palavras de bênção, nós somos abençoadas por histórias, lutas e vidas compartilhadas. Essa é a ideia. E aí a gente pode entender que os relacionamentos eles são ferramentas dadas por Deus
para aperfeiçoar os seus filhos. E aí, vamos pensar na igreja. A igreja é um ajuntamento de pessoas diferentes, de opiniões diferentes, de maneiras de pensar diferentes, de instrução diferentes, de, às vezes, até cultura diferente, né? Um é descendente de determinada cultura, o outro viveu em tal país, enfim. É um ajuntamento de pessoas diferentes. Mas o que a gente precisa mostrar para o mundo e viver até mesmo dentro da igreja, ensinar uns aos outros, é que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos diferencia. O amor de Deus nos une. Então, até mesmo se você considera se relacionar com determinada pessoa que seja algo difícil, ou se você considere determinada pessoa uma pessoa difícil de lidar, considere que Deus pode e quer usar aquela pessoa difícil, que pensa diferente de você, que discorda de você, para moldar o seu caráter, para te ensinar a ser humilde, para te ensinar a viver os princípios que Ele mesmo coloca como essenciais para os relacionamentos. Relacionamentos são ferramentas dadas por Deus para aperfeiçoar seus filhos. E quando a gente se dispõe a viver isso, negando o nosso próprio coração, se doando pelo outro, a gente aprende a viver a unidade na diversidade. O amor que nos une é muito maior do que as características que nos diferenciam uns dos outros. E aí tem esse texto muito especial também sobre mutualidade, que vai dizer assim, Hebreus 3, de 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Acho que um ponto importante para a gente considerar. O autor de Hebreus aqui está falando com cristãos. Por quê? Como que a gente sabe isso? Ele chama as pessoas para quem ele está destinando essa carta, ele chama essas pessoas de irmãos. Irmãos por quê? Irmãos em Cristo. Pessoas que tiveram seus corações quebrantados também pela fé, que foram transformados e redimidos pela fé. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Sabe o que a gente pode entender disso? Que um cristão verdadeiro, que de fato entendeu a salvação, pode ter um coração endurecido pelo pecado. Ele pode ter um coração perverso e incrédulo que se afasta do Deus vivo. Às vezes a gente conversando, sobre pessoas que se afastaram da igreja, se afastaram do convívio da igreja. Muitas vezes a gente questiona a salvação das pessoas e a verdade é que só Deus pode sondar isso. Porque um cristão verdadeiro também pode ter o coração endurecido pelo pecado. Isso é algo muito sério. A gente pode também se afastar de Deus aos poucos sem estar completamente ciente disso, porque se a gente vai abrindo brecha, se a gente vai permitindo que o pecado consuma áreas da nossa vida, o nosso coração vai se endurecendo e perde a sensibilidade. E olha qual é a ferramenta que Deus dá para que a gente lute contra isso, para que nós não tenhamos o coração endurecido pelo engano do pecado, são os relacionamentos. Olha o que ele vai dizer, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Encorajem-se uns aos outros. Os relacionamentos, a mutualidade, a vida vivida em conjunto é uma ferramenta de Deus para que nós não sejamos endurecidas pelo pecado. Os relacionamentos têm esse propósito na nossa vida. Eu gosto de uma ilustração que eu vi certa vez do jeans rasgado. Imagina que você se arrumou toda para sair de casa, colocou lá um jeans bem bonito e você saiu para uma festa de aniversário. E chegando lá, uma amiga chega de lado, de canto, te puxa bem no cantinho e fala: olha, amiga, eu acho que o seu jeans aí atrás, o seu bolso da calça tá rasgado. Você não consegue ver, porque o bolso tá na parte de trás. Você não consegue virar o rosto o suficiente para enxergar, mas a sua amiga foi capaz de enxergar que o seu jeans estava rasgado. É mais ou menos essa ideia. Às vezes, amigos, irmãos na fé, pessoas que com quem podemos compartilhar a vida, vão ser capazes de discernir melhor sobre algumas circunstâncias da nossa vida do que nós mesmos. Pessoas tementes a Deus, em comunhão com Deus, que vão nos falar com amor. Elas podem ser capazes de enxergar fatos que nós mesmas não somos capazes de enxergar. Então, essa é a importância
de partilhar a vida, de se permitir partilhar a vida com uma irmã na fé. Outro texto também muito especial é o de 2 Coríntios 1, de 3 a 5, vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Em Cristo, nosso sofrimento ganha um propósito. O nosso sofrimento não é para o nosso desespero, mas é para a gente entender que quando a gente sofre, a gente se torna um solo fértil para ouvir Deus falar. Quando a gente lida com a nossa fragilidade, parece que a gente fica mais sensível para ser moldado pelo agir de Deus. Mas também, quando a gente recebe a consolação de Deus, um propósito que nós ganhamos com o nosso sofrimento é poder consolar outros irmãos na fé com as consolações que nós recebemos. Cristo é glorificado quando nós lidamos com o sofrimento de maneira bíblica. E a gente pode pensar sobre essa questão também, né? A gente falou primeiro, fazer discípulos está relacionado à mutualidade. E também fazer discípulos está relacionado a evangelismo. Discipulado é o modelo evangelístico ensinado por Jesus. Se a gente for pensar, refletir, Jesus trouxe para perto de si 11 discípulos e para ainda mais perto, 3 discípulos. Ele escolheu pessoas e transmitiu-lhes o seu exemplo de vida. Ele compartilhou de sua vida com a vida desses homens. E esses homens depois propagaram o evangelho. Eles transmitiram a palavra a outras pessoas. Jesus investiu sua vida em se envolver pessoalmente, intimamente, com esses discípulos, para que da sua própria vida esses discípulos pudessem aprender. E mesmo se concentrando em poucos, a influência exercida por Jesus, ela não foi limitada. Muito pelo contrário. Foi por meio dessa influência que ela chegou até nós. E aí, eu quero propor esse quadrinho para a gente refletir sobre o impacto desse modelo de Jesus no evangelismo, no discipulado como maneira de evangelizar as pessoas, tá bom? Na primeira coluna a gente tem aí o tempo em anos, na segunda coluna a gente tem o evangelismo individual e na terceira coluna o discipulado. Se você se dispuser a discipular uma pessoa por ano. Para quem gosta aí de exatas, para quem é dessa área, não é a minha área, mas para quem gosta, essa coluna do meio seria uma progressão aritmética e essa coluna aí, essa terceira coluna do discipulado seria uma progressão geométrica. Para quem não tem a mente muito de exatas como eu, vamos tentar explicar de outra maneira. Vamos imaginar que você fez um compromisso com o evangelismo, você quer falar do amor de Jesus, você entende quão grande graça te alcançou, você quer compartilhar essa graça com outras pessoas. E aí, você pega um ano para falar de Jesus para 365 pessoas. Você faz um propósito e cada dia do seu ano, vamos supor que isso seria possível. Você fala de Jesus para uma pessoa diferente por 365 dias e todas essas 365 pessoas se convertem. Vamos imaginar esse cenário, tá bom? Ou vamos pensar numa outra estratégia em que você escolhe uma pessoa como um alvo evangelístico e você se dispõe a investir na vida dessa pessoa por um ano. Por um ano você vai investir, você vai falar do amor de Deus, essa pessoa se converte e aí você se dispõe a aprofundá-la nas bases cristãs, a ajudar a estudar a palavra de Deus com ela para que ela aprenda e amadureça na fé. Em um ano, você terá você e mais essa pessoa, 2 pessoas fortalecidas na fé. Se você conseguir falar e se 365 pessoas se converterem em um ano, você vai ter 365 pessoas ganhas para Cristo. Em 2 anos, vamos supor que através do discipulado, você e essa pessoa quem você discipulou, cada um de vocês discipula mais 2 pessoas. Então, em 2 anos, você tem 4 cristãos muito firmes na fé. Se você, no primeiro ano, falou para 365 pessoas, você não teve tempo de aprofundar as bases. Então, o trabalho está sobre as suas costas aí. No segundo ano, você tem que falar para mais 365 pessoas. E aí, o número, então, passa a 730 pessoas convertidas. Isso, ao longo dos anos, em 3 anos, passa para 1.095 pessoas, se você falar de Jesus para uma pessoa por dia.
E num discipulado pessoal, você tem 8 cristãos maduros na fé, fortalecidos, aprofundados na palavra. Ao longo de 32 anos, olha o resultado. Parece surpreendente, né? Em 32 anos, você teria 11.680 pessoas convertidas, considerando que as pessoas se converteriam em um ano, mas não teriam se aprofundado na fé, não teriam estudado a palavra. E em 32 anos, pelo discipulado pessoal, você teria... Olha o tamanho desse número. Tem muitos dígitos aí. Olha quantas pessoas você teria falando de cristãos que se aprofundaram no estudo, que acompanharam outros cristãos, que dividiram as cargas. Então, o discipulado, por mais que pareça um investimento a longo prazo, ele traz resultados mais sólidos, mais palpáveis. E tá aí a comprovação disso na nossa tabelinha. É o modelo ensinado por Jesus. Ele passou a sua vida aqui, o seu ministério em terra, envolvido com 11 discípulos. Para mais perto ainda, ele trouxe 3 discípulos. E o envolvimento dele com esses homens fez com que o evangelho fosse propagado, né? Agora, tudo que eu falei aqui serve para qualquer cristão. Serve para, como eu disse no começo, para todas as faixas etárias, né? Homens e mulheres. Por que então a gente está se propondo a montar um curso voltado para as mulheres, em que a ênfase é o discipulado? Por que a gente está aqui aplicando o discipulado, o ser discípulo e o fazer discípulo para as mulheres? Eu acho... Aqui tem 2 critérios que eu acho que são importantes, mas já a gente vai pegar um texto bíblico que fala sobre isso. Uma mulher entende muito melhor outra mulher, né? Meu marido até tenta. Ele tenta me entender. Eu sei que ele se esforça, mas às vezes ele desiste e fala: isso aí é prerrogativa de ter um útero. É uma piada interna que a gente usa. Ele fala: eu não tenho um útero, então eu não consigo entender isso. E de fato, tem questões da alma de uma mulher, o emocional, a maneira que a gente lida, que somente outra mulher consegue entender. Claro que é difícil a gente... estabelecer um estereótipo muito estático, né? As pessoas são diferentes, tem mulheres que vão ser mais suscetíveis, mulheres que vão ser menos, mas em geral a gente se identifica muito na maneira de lidar com as emoções, de lidar com a vida, de lidar com as dificuldades. Então uma mulher, ela entende melhor outra mulher. E também porque a feminilidade bíblica tem sido severamente atacada pela nossa cultura, os princípios bíblicos estão sendo distorcidos, descreditados, estão sendo postos abaixo. Então, por esses motivos, eu creio que é muito importante a gente conversar com mulheres, e o mais importante deles é o texto de Tito 2, de 3 a 5. Deus separou aqui um trecho das Escrituras dedicado diretamente, especificamente, especialmente para nós mulheres, falando da importância de mulheres acompanhando mulheres, de mulheres caminhando com mulheres. Nós vamos lê-lo, eu vou dar algumas explicações e depois a gente vai enfatizar princípios importantes desse texto, tá bom? Paulo aqui está dando instruções a Tito, um jovem pastor, de como ensinar as mulheres, que princípios ele deveria passar para as mulheres. Ele vai dizer assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom, e assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Em primeiro lugar, irmãs, eu queria pedir para que você tivesse um coração muito humilde para ler esse texto, tá? Tem verdades muito preciosas aqui. E tem sido um texto muito difícil de abordar hoje em dia, porque, infelizmente, algumas ideologias aí de fora têm permeado a mente das mulheres, até mesmo dentro da igreja. Se algo no seu estômago se revirou a ler esse texto, se você não gostou de alguma coisa, eu peço com muito amor que você mantenha uma postura humilde, de lembrar que isso aqui é palavra de Deus, de que Deus é um Deus bom, amoroso, que te redimiu do seu pecado. Esse Deus jamais daria para você uma posição depreciativa. Ele tem algo muito especial para nós mulheres, isso não nos coloca de maneira inferior. E se de alguma maneira você se contorceu a ler isso aqui,
consulte seu próprio coração, peça a orientação do Senhor, porque Ele é bom, a verdade, o padrão de verdade é dele, e nós precisamos estar submetidas a esse entendimento, né? Nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. O que o texto está falando aqui, ele não está dizendo que uma mulher não pode trabalhar fora, tá bom? Não é isso, que uma mulher não pode ter uma carreira. Tem mulheres muito valorosas na Bíblia que tinham trabalhos remunerados como maneira do seu sustento. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é que Paulo viu ali a necessidade de instruir as mulheres a valorizarem os seus lares. E como naquele tempo tinha essa necessidade, hoje nós também temos. Nós precisamos aprender a valorizar o nosso lar como nosso principal lugar de trabalho. Independente se você é dona de casa ou se você trabalha fora, o seu principal lugar de trabalho, onde você deve servir com toda excelência, é a sua casa. As jovens esposas cristãs devem se alegrar com essa vida, o que é particularmente muito desafiador numa cultura que despreza a vida doméstica e numa sociedade em que o servir por amor de maneira altruísta tem sido severamente atacado. Essa é a ênfase do texto, tá bom? Nada mais do que isso. Nós, mulheres, precisamos lutar com a tentação tanto da preguiça, de trabalhar dentro de casa, quanto de ficar super ocupada em outros lugares que não sejam a nossa casa. Nossa casa é um lugar especial onde Deus nos coloca como edificadoras. Deus fala isso das mulheres, é a mulher quem edifica a sua casa. Deus está dando um princípio aqui especialmente destinado às mulheres. Edificar a casa é promover no ambiente do lar um lugar propício para o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e de uma vida cristã viva, onde se vive a dependência de Deus. Essa função é nossa, de promover esse ambiente favorável a esse tipo de circunstância. E é uma função muito especial. Deus nos dá essa função como mulheres. Cabe a mim, cabe a você, e para isso nós precisamos aprender a amar e valorizar os nossos lares. O texto fala sobre submissão, a gente não tem tempo para conversar sobre isso aqui, mas vai ter uma aula especificamente destinada para a gente conversar disso, tá bom? Mas entendam como um texto de amor, de cuidado especial para nós mulheres. A mutualidade é um tema cristão, é um tema bíblico, está presente em vários trechos, né? Quando as escrituras falam de uns aos outros, mas aqui Deus tem o cuidado de destinar essa instrução especificamente para nós mulheres, não é destinado para nenhum outro grupo, somente para nós. Então tem algo muito especial para nós aqui. Então Tito dá ali, o texto de Tito, né, dá a ênfase quanto ao discipulado, a instrução de mulheres mais novas, de mulheres mais velhas instruírem as mais novas, como isso é importante. E a gente pode tirar um princípio daí também, de às vezes uma mulher que já está há mais tempo na fé poder ajudar uma mulher que está há menos tempo na fé. Também tem esse princípio que a gente pode aplicar aí para uma mulher casada, para uma mulher solteira, para uma adolescente. Nós sempre podemos investir na vida de outra mulher. É um princípio deixado a nós. E para mim o ponto auge de todo esse texto, em que são descritos algumas funções, né, que devem estar presentes na nossa feminilidade vivida na dependência do Senhor e na capacitação do Espírito Santo, é a conclusão do texto, que ele vai dizer ali, ó, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha a responsabilidade que está repousada nas nossas mãos. Isso também não é dito em nenhum outro trecho. É dito aqui da feminilidade que deve ser vivida de acordo com o padrão bíblico, com base no amor ao lar, no servir por amor. Isso deve ser vivido por nós mulheres para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa responsabilidade repousa sobre mim, repousa sobre você. E daí a importância de nós buscarmos cuidar umas das outras, de nós estudarmos a Bíblia juntas, de nós vivemos a palavra como testemunho de que vale a pena, de que a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas, é a verdade para esse mundo de mentiras. Por fim, já caminhamos aqui para o final do nosso tempo, falar um pouquinho sobre o caráter da discipuladora. E aqui a gente vai falar de 3 textos rapidinho.
2 Timóteo 2,15 fala: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deus dispôs de sua palavra nas nossas mãos. Nós temos a palavra do Senhor acessível. A nossa responsabilidade é manejá-la corretamente, é conhecer as Escrituras. Muitas vezes a gente peca, muitas vezes a gente desfalece por circunstâncias das nossas vidas porque a gente não conhece, a gente não domina bem o conhecimento das Escrituras. Nós temos a responsabilidade diante de Deus de conhecer o que Ele deu a conhecer de si mesmo por meio das Escrituras. 1 Coríntios 11:1 tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Palavras de Paulo. E Paulo vai dizer, em outro texto, que ele era o pior dos pecadores. Então ele não está se colocando aqui de maneira superior, mas ele está dizendo: olhem como eu lido com o pecado, como eu luto na minha caminhada, na minha jornada, na minha corrida, lembrando da palavrinha agonia, como eu estou aqui lidando na minha agonia dessa jornada. Sejam meus imitadores, porque eu tenho rendido meu coração a Cristo, eu tenho dependido de Cristo, e essa deve ser a marca que deve ser imitada, né? É muito importante que a discipuladora cuide da sua vida pessoal. Se você se dispor a cuidar da vida de alguém, a discipular, e você deve fazer isso por amor a Deus, porque é importante para a saúde da igreja, cuide da sua vida pessoal e espiritual. Não é para você carregar o peso de ser perfeita, assim como Paulo não carregava. Ele disse que era o pior dos pecadores. Mas é que você evidencie a sua luta para viver o que Deus colocou para você de vida cristã, que você evidencie a sua luta contra o pecado, a sua busca por comunhão e intimidade com o Deus que te criou, que te sustenta. É isso que precisa ser evidente. Não é esconder as nossas fraquezas, mas é mostrar como nas nossas fraquezas Deus é glorificado e Deus pode agir profundamente nos nossos corações. E o terceiro texto, 1 Coríntios 9, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Paulo tinha consciência da responsabilidade que era ministrar a outros. Olha o finzinho que está sublinhado ali. Esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Ele está descrevendo como é árdua a luta contra o pecado, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa é a responsabilidade que nós temos ao nos dispor a ministrar a vida de outras. Que nós busquemos com muita sinceridade e com muito afinco, né? Temos uma vida pessoal com Deus, uma vida de intimidade, sempre nos debruçando sobre sua palavra. Para a gente terminar, algumas considerações sobre discipular alguém, tá bom? Você pode discipular alguém por meio de um programa formal, por exemplo, vamos nos encontrar 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, ou pode ser informal, você pode chamar alguém para sua casa e ali ter conversas intencionais, desenvolver uma amizade intencional, ou simplesmente caminhar com amigas que já dividem a fé com você e fazer dessas amizades algo mais intencional, em que vocês compartilham sobre Deus, em que conversam mais sobre assuntos espirituais. A pessoa que você discipular, ela não é um objeto de estudo, né? Não é para você ficar analisando as áreas da vida dela, ver o que ela está fazendo de certo, fazendo de errado. Não. É para ser uma caminhada conjunta, é para ser leve. É para você ganhar a confiança dessa pessoa e ganhar o direito de ser ouvida. Escute o que essa pessoa tem a dizer, divida a vida, compartilhe a vida, a sua vida, escute sobre a vida dela e aos pouquinhos vá ganhando a confiança para essa pessoa olhar para você e ver, poxa, eu vejo que o evangelho faz diferença na vida dessa mulher e eu quero isso para mim. Nunca fique estarrecida com alguma confissão de pecado. O pecado é muito sujo. Uma pessoa pode chegar a um fundo do poço realmente muito profundo e difícil de sair, e você pode ser instrumento da graça de Deus na vida dela. Seja firme quanto ao pecado, mas sempre ministre graça. Nós somos dispenseiras da graça de Deus, é a isso que somos chamados, né? Precisamos ser firmes quanto ao pecado, mas onde abunda o pecado, superabunda a graça. Muito maior do que o nosso pecado é a graça de Deus que nos limpa e nos restaura. Você não tem que ter todas as respostas. Se não souber, busque ajuda, seja honesta, tá bom? Você não está cultivando a dependência de alguém sobre você,
tá? As pessoas são carentes e às vezes elas vão depositar essa carência em você. Lembre-se que isso é uma área que precisa ser ministrada na vida da pessoa também. A carência dela deve ser sanada, suprida somente em Jesus Cristo. E o tempo de duração do discipulado é muito relativo. Se for uma amizade, pode ser para a vida inteira. Um discipulado formal, ele pode terminar como programa formal, mas continuar com uma amizade, se encontrar de vez em quando. Isso é muito relativo. Mas que você tenha consciência de que você está preparando alguém para caminhar com as suas próprias pernas na dependência do evangelho, tá bom? Algumas dicas de livros sobre discipulado: Instrumento nas Mãos do Redentor, Discipulado na Igreja Local, A Treliça e a Videira. São livros muito bons se você quiser se aprofundar nessa área. Aconselho, tá bom? E por fim, algumas propostas aí para discussão em grupo pequeno. Vou deixar aí para você tirar um print, para você pausar o vídeo e refletir um pouquinho nessas propostas. Responda para você, reflita pessoalmente, mas também tenha em mente tudo que você refletir a respeito disso para conversar em grupo, para se ajudarem também, né? Como discípulas de Cristo, ajudando umas às outras, tá bom? Irmãs, um prazer estar aqui com vocês nessa primeira aula. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos dê graça e que a palavra de Deus cumpra os seus efeitos nas nossas vidas. Até a próxima.